O mundo entra em colapso, hospitais lotados de pessoas desesperadas, governos decretam emergência e clínicas são invadidas por casais apavorados. Cientistas trabalham sem parar, mas todos os testes confirmam: ninguém consegue conceber e as taxas de natalidade chegaram a zero. No episódio de hoje do The Infographic Show, revelamos o que ocorreria se a humanidade se tornasse infértil um ano antes. Tudo começou antes de o mundo notar. Cientistas chamaram de vírus nulo humano 25, abreviação de vírus nulo humano. No começo parecia qualquer outra infecção respiratória, febre leve, tosse seca e fadiga. Mas quando alguém entendeu o que estava acontecendo, a Organização Mundial da Saúde, ou Organização Mundial da Saúde, estimou que mais de 60% da humanidade já estava infectada. Pessoas se recuperaram rápido e o vírus saiu das manchetes. Ninguém sabia ainda, mas a contagem regressiva para a extinção da humanidade já havia começado. O vírus nulo humano 25 não atacava os pulmões, mas sim os gametas, células responsáveis pela reprodução humana. Profundamente em seu código genético, o vírus foi criado para destruir todos os óvulos e espermatozoides humanos. Para as mulheres, as consequências foram imediatas. Elas já nascem com todos os óvulos que terão. Assim que o vírus infiltrou essas células, ele as destruiu sistematicamente. Em poucas semanas, milhões de mulheres ficaram permanentemente inférteis. Primeiro, os médicos suspeitaram de reação imunológica ou problema hormonal, até que as taxas de fertilidade começaram a cair em todos os lugares ao mesmo tempo. Para os homens, o processo foi mais lento e sutil. Diferente das mulheres, os homens produzem novos espermatozoides continuamente, cerca de 1.500 por segundo ou mais de 100 milhões por dia. O vírus nulo humano 25 tinha um design cruel, permanecendo dormente em cada célula à espera silenciosa. Quando uma célula de esperma se formava, o vírus a ativava, infectava e destruía antes da maturação do espermatozoide. No final do ano, clínicas de fertilidade no mundo todo estavam falhando sem explicação. As taxas de natalidade despencaram e o mundo culpou o estresse e a poluição. Poucos pesquisadores notaram: o vírus nulo humano 25 impossibilitou a reprodução. Animais infectados tornaram-se estéreis, com o DNA alterado permanentemente. Não só morriam, mas perdiam o futuro. Alertas e relatórios foram ignorados. Mas, eventualmente, a verdade se tornaria inegável. E quando isso acontecesse, o pânico consumiria o mundo. Ano zero. No início, ninguém acreditou. Nos primeiros meses, emissoras locais relataram um aumento incomum de infertilidade. Hospitais de Londres a Pequim lotaram-se de casais em busca de respostas. Clínicas de fertilidade que prometiam milagres agora enfrentavam uma realidade sombria, já que todos os testes davam o mesmo resultado: 0 gametas viáveis. Na cidade de Nova York, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, ou Centros de Controle e Prevenção de Doenças, convocaram uma reunião de emergência após as taxas nacionais de fertilidade caírem 99% em um único trimestre. A Organização Mundial da Saúde emitiu um comunicado cauteloso sobre anomalias reprodutivas generalizadas. O pânico se espalhou nas redes sociais mais rápido que o vírus, com vídeos de mulheres em clínicas de fertilidade viralizando. Teorias da conspiração se multiplicaram. Alguns culpavam a edição genética, outros falavam em controle populacional. Durante semanas, governos negaram. Autoridades da China, Estados Unidos da América e União Europeia afirmaram que era temporário. Cientistas sugeriram que a infecção causou esterilidade temporária, resolvida após a recuperação do sistema imunológico. Em laboratórios pelo mundo, pesquisadores viam o mesmo ao microscópio. A maquinaria genética da reprodução humana foi destruída pelo vírus. No meio do ano, a negação virou pânico. A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas fez uma sessão de emergência transmitida mundialmente. O secretário-geral transmitiu uma mensagem que definiria o século. A humanidade agora era incapaz de se reproduzir. Cada criança viva naquele momento seria a última geração, mesmo que os bebês mais novos vivessem uma vida completa. A humanidade tinha menos de 100 anos antes da extinção. O anúncio foi como um terremoto global. As economias colapsaram de repente e os governos tentaram estabilizar moedas sem força de trabalho futura. Escolas fecharam, maternidades esvaziaram e empresas de brinquedos, alimentos infantis e fraldas faliram em poucos meses. Equipes de Genebra, Cambridge e Pequim
Tentaram sequenciar o vírus para achar cura ou vacina, mas os resultados foram terríveis. O código do vírus nulo humano 25 era único. Ele se entrelaçou ao genoma humano, fundindo seu material genético ao nosso. Mesmo que alguém nunca tivesse contraído a infecção ativa, ainda assim carregava sua impressão digital molecular. Cada célula humana agora era portadora. Governos tentaram minimizar a crise para manter a ordem, e a mídia estatal proibiu reportagens sobre a epidemia de infertilidade. Outros reagiram de forma exagerada, militarizando hospitais, prendendo cientistas acusados de espalhar notícias falsas e lançando enormes campanhas de propaganda pedindo calma. Mas era impossível. O mundo já tinha testemunhado pandemias, guerras e fomes antes, mas nunca a sua própria extinção em câmera lenta. Ano 2. A Organização Mundial da Saúde parou de divulgar relatórios de fertilidade. Hospitais deixaram de agendar consultas obstétricas. Clínicas de fertilidade, anti-símbolos de esperança, tornaram-se lugares superlotados de desespero. Casais desesperados enfrentam longas filas com prontuários médicos, implorando por tratamentos inexistentes. Todos os governos prometeram cura, mas nenhum cumpriu. Quando a esperança morre, o desespero assume. Um mercado negro surge, vendendo os chamados impulsionadores de fertilidade, inibidores de vírus nulo humano e soros de células tronco reprodutivas. A maioria é falsa, algumas são letais. A Agência Global de Segurança em Saúde relata mais de 1 milhão de mortes causadas por tratamentos falsificados só nos primeiros 6 meses. Religiões crescem no mundo. Nos Estados Unidos da América, televangelistas dizem que a crise de infertilidade é um teste de fé. Em Jerusalém, milhares oram no Muro das Lamentações, crendo que o fim dos nascimentos cumpre uma antiga profecia. Um culto no Iraque afirma que não ter filhos é uma misericórdia divina e purificação antes da ascensão do escolhido ao céu. Pessoas em todo lugar buscam sentido. Governos desmoronam sob pressão e a Organização das Nações Unidas não impõe mais a lei internacional. Seus soldados da paz agora guardam suprimentos médicos. As menores nações colapsam primeiro. Os movimentos de refugiados surgem não por guerra ou fome, mas porque regiões inteiras deixam de ser governadas. Sem população futura, impostos, educação e saúde se desfazem. Esta é a nova realidade. Metade do mundo vive no caos, a outra mantém a ilusão de normalidade. E por trás de tudo isso, uma verdade não dita ecoa. A humanidade está vivendo com o tempo emprestado. Ano 5. O pânico cede espaço à aceitação. O caos inicial vira um ritmo frágil. As grandes cidades ainda funcionam, com luzes acesas à noite e pessoas indo trabalhar. Algo fundamental mudou. Não há mais bebês ou crianças pequenas. As creches fecharam definitivamente e os obstetras atuam em outras áreas da saúde. Os últimos alunos do jardim de infância estão prestes a passar para a primeira série e os professores estão sendo demitidos série por série. O mundo está mais velho agora. A idade média global, que antes era em torno de 31 anos, começa a subir primeiro para 37, depois para 45 e então para mais de 50 em apenas 5 anos. Hospitais que realizavam partos agora são enfermarias geriátricas e unidades neonatais viraram cuidados paliativos. O riso das crianças foi substituído pelo zumbido das máquinas de suporte à vida. E mesmo assim não há levante, nem anarquia, nem tumultos. As pessoas se acostumam com o novo normal. Shoppings seguem abertos e silenciosos, com idosos entre produtos obsoletos. Governos continuam se reunindo, mas com pautas menores. Cúpulas internacionais focam em racionar alimentos, manter a ordem e preservar a cultura. Ano 10. Já faz 10 anos que o mundo ficou infértil. O pânico, o caos e as tentativas de salvação ficaram em segundo plano em uma civilização que envelhece. A raça humana persiste, mas a ilusão de normalidade começa a se desfazer. A população global caiu para menos de 65 bilhões, mas o declínio é desigual. Cidades e países em desenvolvimento esvaziam, pois pessoas migram para áreas com infraestrutura ou água potável. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados estima que mais de 500 milhões de pessoas estão agora permanentemente deslocadas. Não por guerra ou clima, mas pelo colapso da ordem econômica e civil. As fronteiras se tornam difusas com o fim do funcionamento tradicional das nações. A escassez de alimentos se agrava. Com menos agricultores, a produção agrícola mundial cai 40%. Os campos apodrecem ao sol
Não pela falta de recursos, e sim de trabalhadores. Apesar de menos pessoas, a fome aumenta. Governos tentam racionar o pouco restante, mas corrupção e desespero geram acúmulo e mercado negro. O Programa Mundial de Alimentos não opera mais globalmente, pois seus comboios são atacados ou roubados. Ano 12, os sistemas de saúde ficam sob imensa pressão. Hospitais já sobrecarregados começam a perder seus médicos mais experientes. A idade média dos médicos subiu para mais de 60 anos, e novos substitutos deixarão de existir na próxima década. Doenças antes controladas como diabetes, insuficiência cardíaca e pneumonia viram sentenças de morte. Farmácias são saqueadas pelos últimos antibióticos. O conhecimento médico é preservado digitalmente, mas sem especialistas suficientes em certas áreas, o atendimento prestado é, na melhor das hipóteses, inferior. Na Europa, países unem funções administrativas para sobreviver, enquanto a União Europeia se divide em coalizões regionais. Nos Estados Unidos da América, há fragmentação em regiões autônomas. Regiões costeiras, mais populosas e com acesso a recursos marinhos, seguem unidas sob lei marcial. Enquanto isso, as planícies centrais voltam ao governo local e ao escambo. A China recorre à automação total, mantendo sua infraestrutura ativa, com frotas de sistemas e robôs controlados por inteligência artificial. Sem engenheiros para mantê-los, nem essa estabilidade vai durar. O tecido social se desfaz com as instituições, tornando os feriados irrelevantes. Ninguém mais comemora a véspera de Ano Novo. Qual é o sentido quando não há futuro? Com o aumento da mortalidade, os cemitérios lotam e a cremação vira padrão. Línguas desaparecem conforme populações isoladas somem. Ano 20. A população mundial caiu para menos de 5 bilhões e a idade média agora é de 56 anos. Cidades como Tóquio, Chicago e Cairo tornam-se metrópoles fantasmas enquanto a natureza começa a retomar a Terra. A travessia do último grupo de idosos no palco marca um momento histórico que ninguém queria presenciar. Última formatura do ensino médio na Terra. 4 anos depois, as últimas faculdades fecham. Campi vazios e tomados pelo mato, empresas de brinquedos somem. Lego, Hasbro e Mattel foram dissolvidas no mesmo ano fiscal. Suas fábricas fecharam, seus logotipos desapareceram. Redes de televisão infantil estão fora do ar há quase 10 anos. Os feriados mudam e o Natal vira um dia de lembrança. O Dia das Mães e o Dia dos Pais têm vigílias à luz de velas. Até cartões de aniversário param de ser vendidos. A humanidade passa a viver em reflexão, não em celebração. Antropólogos descrevem esse período como o platô terminal, um equilíbrio assombroso onde a humanidade continua a existir, mas nada novo começa. Não é um mundo caótico, mas de resignação. As pessoas continuam se casando, plantando e trabalhando, mas cada ato é marcado pela certeza de que ninguém herdará a terra depois deles. O barulho da civilização diminuiu até virar um sussurro, e embora a humanidade ainda não tenha morrido, ela já não está realmente viva. A Era da Terra sem filhos começou, ano 30. O mundo está mais silencioso, estradas vazias, céu limpo e a natureza retomou quase todo o planeta. Florestas tomam as ruas e espécies ameaçadas se recuperam. A civilização resiste, mas desaparece rapidamente. A população mundial está abaixo de 35 bilhões e a idade média é de 64 anos. As casas de repouso se tornaram cidades por si só, enormes complexos que abrigam milhões de homens e mulheres idosos. Os jovens adultos nascidos antes da crise de infertilidade agora estão na meia-idade. Eles são os últimos trabalhadores, agricultores e cuidadores do mundo. Sem eles, o sistema que sustenta a civilização colapsa. Indústrias inteiras desapareceram. As companhias aéreas fecharam quando o número de pilotos caiu abaixo do nível crítico. Os restantes transportam recursos para as cidades ainda ativas. Redes elétricas falham porque engenheiros morrem mais rápido do que reparam a infraestrutura. Sistemas automatizados que antes eram a base da sobrevivência se degradam sem manutenção. Satélites caem da órbita um por um, suas descidas silenciosas iluminando o céu com rastros de fogo. A agricultura está prestes a falhar. As plantações crescem mais longe do alcance humano. Drones e colheitadeiras automatizadas mantinham os campos, mas sem técnicos para manutenção, suas baterias se corroem e motores enferrujam. A fome cresce lentamente devido ao isolamento, não à falta de suprimentos. Há pessoas demais para levar comida onde precisa.
Ano 35, grandes nações já não existem. Os Estados Unidos, a Rússia e a China se fragmentaram em enclaves isolados, cada um lutando para sobreviver por conta própria. Alguns viraram cooperativas democráticas, mantendo cultura e educação. Outros são fortalezas controladas por ex-comandantes que impõem rígidos controles populacionais para racionar o pouco restante. No mundo todo, o governo retornou ao nível local, conselhos de vilarejos, coalizões de cidades e idosos sobreviventes, unidos pela necessidade, não pela ideologia. Ano 40. A população global cai para menos de 2 bilhões, com uma idade média de 70 anos. A expectativa de vida cai, não por violência ou doenças, mas por negligência e falta de atendimento médico básico. Sem antibióticos, ferimentos simples matam. As redes globais de comunicação colapsam quando os últimos data centers saem do ar. As comunidades restantes ficam menores e mais isoladas. Na Escandinávia, assentamentos ecológicos com usinas hidrelétricas seguem produzindo energia e sobrevivem mais que outros por serem autossuficientes. No Chile e na Nova Zelândia, cidades litorâneas prosperam com pesca e energia eólica. Nos Alpes suíços, pequenas sociedades montanhosas preservam arquivos digitais, bibliotecas de tudo o que a humanidade já soube, na esperança de que um dia alguém ou algo as encontre. Mas nem mesmo esses redutos conseguem escapar do tempo. Se os seres humanos mais jovens vivos agora estão se aproximando dos 50 anos, cabelos grisalhos, mãos trêmulas e o mundo mais silencioso a cada dia. A infraestrutura global virou algumas dezenas de micro-sociedades autossustentáveis. O comércio acabou e viajar é impossível. A própria Terra finalmente começa a se curar. A concentração de carbono na atmosfera, antes acima de 420 ppm, cai continuamente pela primeira vez em séculos. A vida selvagem cresce e os recifes de coral se regeneram. O planeta retorna ao equilíbrio justamente porque a espécie que o desequilibrou está morrendo. Anos 50. A população humana está abaixo de 500 milhões, com uma idade média chegando perto dos 80 anos. A pessoa mais jovem viva lembra de um mundo cheio de barulho e movimento, mas agora vive em um mundo de silêncio. A humanidade luta para sobreviver com cidades como Nova York, Pequim, Londres e Rio de Janeiro como monumentos do passado. As vinhas se espalham, rios cruzam ruas vazias, a era humana termina em paz, não com violência. Nas ruínas das últimas cidades, instalações de pesquisa movidas à energia solar e geotérmicas zumbem sob horizontes em colapso. Aqui, os cientistas restantes buscam uma última cartada, projetos desesperados destinados a salvar uma espécie à beira da extinção. O primeiro desses projetos foca na clonagem, usando o DNA preservado de bancos de fertilidade anteriores ao colapso. Cientistas tentam criar embriões humanos viáveis, mas faltam sistemas reprodutivos ou úteros artificiais capazes de imitar a gestação. Os experimentos falham repetidamente. Milhares de embriões artificiais são criados, mas nenhum sobrevive por mais de algumas semanas. Ainda assim, o trabalho continua. Pesquisadores aprimoraram a clonagem humana em células, preservando linhas genéticas vivas em estase. Outros buscam a imortalidade digital. O último supercomputador do mundo abriga a consciência carregada de quase 10 mil pessoas. Décadas de mapeamento neurológico e armazenamento quântico permitem simular fragmentos do pensamento humano. Dentro do supercomputador, mentes digitais conversam, debatem e se lembram da vida. Antes do vírus nulo humano 25, para cientistas idosos que cuidam de seus servidores, isso é mais que uma máquina. É um santuário, o mais próximo do que a humanidade já foi. Outros buscam, além da carne e dados, rumo à vida sintética. Bioengenheiros e laboratórios sobreviventes na Ásia fundem tecido orgânico com nanotecnologia, criando organismos capazes de reparo e adaptação. Esses seres sintéticos não são humanos, mas possuem traços do design humano. Alguns imitam a fala, outros pintam, compõem ou sonham com algoritmos. Para alguns, são blasfêmias. Para outros, esperança e o próximo estágio da evolução humana. Arquivos surgem em todo o mundo. Cofres gigantes no permafrost e em montanhas guardam música, literatura, DNA e arte. O Cofre Global de Sementes, agora chamado Cofre Global da Memória em Svalbard,
preserva o código genético das espécies e registros culturais da Terra. As sinfonias de Beethoven, poemas de Maya Angelou e o riso das crianças. Comunidades realizam encontros noturnos para compartilhar histórias, gravá-las e enviá-las ao espaço via ondas de rádio. Mensagens em centenas de idiomas percorrem o cosmos sem fim, como a última transmissão da humanidade. Ano 75. A população caiu para menos de 5 milhões, distribuída em vilarejos isolados nos continentes. Os humanos mais jovens têm entre 70 e 80 anos, não há crianças nem nascimentos há quase um século. Até cidades duradouras mostram decadência. Sistemas automáticos fornecem eletricidade e água para poucas milhares de pessoas. Satélites falham enquanto suas órbitas se deterioram. As fazendas ficam em bolsões e produzem só o necessário para alimentar a comunidade. A medicina é basicamente herbal e improvisada, e as doenças elevam gradualmente a mortalidade. Conselhos locais distribuem suprimentos, mantêm arquivos e oferecem cuidados básicos. A história recente passou a ser oral e vivencial, priorizando a transmissão do conhecimento antes que se perca. Religião e filosofia se fundem enquanto os últimos da humanidade buscam sentido na lembrança, em vez da sobrevivência. A arte é terapêutica e uma forma de ser lembrado. Ano 100, o último. Humanos vivem em pequenos grupos ou isolados. Seus ossos são frágeis e corpos estão sumindo lentamente. A humanidade não acaba por guerra ou apocalipse, mas desaparece com dignidade, deixando memórias, artefatos e o eco de sua consciência em máquinas, livros e DNA. A Terra continua seus ciclos, as estações mudam, os rios correm, as florestas crescem. A vida existe, mas a humanidade virou uma nota de rodapé nos 46 bilhões de anos do planeta. A espécie que dominou o mundo restou só em arquitetura monumental e ossos. Seu legado está guardado em cofres pelo mundo, aguardando ser encontrado por visitantes distantes ou futuras inteligências. Um mundo sem crianças levaria à extinção humana. Mas e se esse fim fosse acelerado? Assista aos últimos 60 minutos antes do asteroide atingir a Terra para descobrir o que acontece, ou clique neste vídeo em vez disso.